Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos dar uma olhada nessa questão 32130, tá? Que vocês fizeram no último simulado preparatório do ENAD. Essa é uma questão que trata da parte de saúde e segurança do trabalho. Então vamos lá. A construção civil é uma atividade responsável por altos índices históricos de acidentes do trabalho, podendo resultar em vítimas fatais. Portanto, as ações da segurança e saúde do trabalho em um canteiro de obras devem estar de acordo com as normas regulamentadoras NR, podendo-se citar NR5 e NR18. Entre outras medidas, verifica-se a importância da formação de uma comissão interna de prevenção de acidentes, chamada de CIPA, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Uma das atribuições da CIPA é elaborar um mapa de risco do canteiro de obras. Então, perfeito. Então, esse tipo de questão, ele está contextualizando. Então, ele apresenta a conceituação, né, do que é CIPA, a definição de CIPA, e ele apresenta também a atribuição da CIPA, certo? E faz algumas afirmações em relação ao mapa de risco, tá? Vamos ter atenção aqui à data de publicação dessa questão, 2017, tá? A NR5, que é a NR referente à CIPA, ela foi atualizada recentemente, em 2022. Então, eu trouxe aqui para vocês a alteração na definição, tá? Então, CIPA não significa mais Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Foi acrescentado também a parte de assédio. Então, hoje, a definição de CIPA é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de assédio. Perfeito? Composição dessa CIPA. Bom, a CIPA é composta por representantes da organização, que são representantes designados, e representantes dos empregados, que são eleitos. Então, basicamente, a CIPA é composta por colaboradores. Tá? Eu não tenho, diferentemente do SESMIT, a necessidade de ter componentes com formação específica, como, por exemplo, um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um médico de segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho e por aí vai, certo? Entre as atribuições, realmente continua, né, firme ali a ideia da elaboração da mapa de risco. Eu trouxe para vocês também o item da atribuição que fala sobre o mapa de risco. Então aqui, ó, uma das atribuições da CIPA, né, é registrar o processo de identificação dos riscos dos trabalhadores por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do SESMIT, né, que é o Serviço Especializado em Segurança e em Medicina do Trabalho, onde houver. Tá? Bom, agora que a gente já sabe o que significa CIPA, nós já sabemos uma coisa importante, que é a composição dessa CIPA, e sabemos também qual que é a sua atribuição, né? A gente precisa saber o que é esse negócio de risco ocupacional ou agente, né? O conjunto de agentes. Os riscos ocupacionais. Risco físico, risco químico, vamos na ordem aqui, né? Físico, químico, biológico, ergonômico e risco de acidentes. Então, o meu mapa de risco vai abordar esses 5 tipos de risco quando houver. Aqui do lado eu coloquei para vocês um esquema de mapa de risco. Então, o que a gente consegue ver? Bom, é gráfico, é uma representação gráfica. Eu tenho a legenda aqui dos tipos de risco, tá? Então, risco físico, mecânico, químico e ergonômico. Então, está faltando risco biológico aqui, tá? Por que não tem risco biológico aqui? Porque a região que foi analisada, o setor, não oferece risco biológico, então por isso ele não é apresentado. Da mesma forma, a minha gravidade, por exemplo, ela pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande. Tá vendo que aqui eu não tenho representação de gravidade grande? Tá? Então eu vou representar graficamente os riscos, né, que o meu profissional ele vai estar exposto ali nesse setor, certo? Através de cores, através de círculos, né, de diferentes diâmetros. Tendo isso em mente, a gente consegue partir, né, para a análise das afirmações. Então vamos lá. A respeito do mapa de risco, assinale a alternativa correta. Então agora que a gente vai começar a analisar. O mapa de risco é um relatório. Opa, a gente já sabe que não é um relatório. Isso aqui é uma representação gráfica, então não precisa nem ler o resto, certo? O mapa de risco, item B,
classifica os riscos como químico, físico, mecânico e biológico. Perfeito. Risco mecânico, ele entra ali no lugar de risco de acidente. Também o risco de acidente ele pode ser representado como risco mecânico. Tá faltando algum risco aqui? Qual? Ergonômico. Então o risco ergonômico já não está aparecendo. Então vamos voltar aqui, ó. São 5 tipos de risco, tá? Então não aparece o risco ergonômico. Então aqui já está errado. Sendo os riscos de acidente incluídos no grupo de risco físico. Não, grupo do acidente é um, grupo de risco físico é outro. Então aqui ele faz 2 afirmações falsas. Tá? Então aqui está errado e essa aqui também está errada. Letra C. O mapa de risco é elaborado pela CIPA. Perfeito. Essa afirmação está no próprio enunciado, que é formada por um grupo de técnicos de segurança do trabalho e pelo engenheiro responsável pela execução. Aqui tem 2 informações erradas, né? Quem é formado por pessoal específico é o SESMIT, que pode ser um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, uma enfermeira do trabalho. Então, eu tenho profissionais formados especificamente. E o engenheiro responsável pela execução, ele pode compor a CIPA? Pode, porque ele é um representante ou da organização ou do empregado. Tá? Mas quando entra um grupo técnico de segurança do trabalho, eu já tenho um pessoal especializado, já estou falando em SESMIT. E aí, se eu estiver pensando em SESMIT, não é o responsável pela execução, é um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Que vai trabalhar com a parte de prevenção de segurança da minha obra. Tá? Então aqui também está errado. O mapa de risco é uma representação gráfica. Opa, perfeito, certinho. Por meio de círculos de diferentes tamanhos e cores. Perfeito. Que indicam a quantidade de medidas de proteção. Não. O mapa de risco não fala sobre medidas de proteção. O mapa de risco ele vai mostrar para vocês quais são os riscos, tá? Então, por exclusão, nós temos a letra E. Vamos ler aqui a letra E. O mapa de risco identifica os riscos profissionais ou riscos ocupacionais, definidos como os agentes presentes nos locais de trabalho, relacionados ao processo operacional ou ao local de trabalho em si. Perfeito. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.